Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematógrafo. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o filme Ervas Secas, a nova obra dirigida por Nuri Bilge Ceylan, um cineasta de origem turca que vem fazendo uma trajetória exitosa desde o início do século, a partir de filmes como Distante, Climas, Era uma Vez na Anatólia, que acabou sendo lançado no Festival de Cannes, e Sono de Inverno, que trouxe a Palma de Ouro de melhor filme para o diretor. Esses dois filmes eles reúnem algumas das características que depois seriam bastante elaboradas no filme A Árvore dos Frutos Selvagens em 2018. São filmes com narrativas muito bem conduzidas, um roteiro excepcional, cenas longas, diálogos extensos, os personagens muito bem desenvolvidos. Essas características regressam aqui no novo filme do Nuri Bilge Ceylan, Ervas Secas. Ele foi selecionado pela Turquia para representar o país no Oscar de filme internacional, mas acabou não sendo indicado como os filmes anteriores do diretor. Esse diretor ele se tornou muito conhecido, principalmente pelo trabalho que ele desenvolve à frente do elenco. Ele consegue extrair grandes atuações, ao mesmo tempo que ele desenvolve uma narrativa muito complexa, cheia de temas e discussões a respeito da existência, a respeito da literatura, da política. Isso se estende ao longo de todos os filmes do Nuri Bilge Ceylan, talvez com exceção para o Era uma Vez na Anatólia, que parecia mais um filme policial, um trailer na linha do Zodíaco, mas sob um ponto de vista bastante contemplativo, não com os traços do cinema de Hollywood. O Nuri Bilge Ceylan ele mostra aqui em Ervas Secas a vida de um professor que vive num vilarejo na Turquia. Ele dá aula numa determinada escola em torno de 4 anos e ele se sente muito descontente com a vida dele. Ele acaba tendo um problema no colégio muito delicado envolvendo duas alunas, e isso acaba conduzindo ele para uma determinada trajetória que o espectador acompanha com muito interesse. O Nuri Bilge Ceylan ele adota aqui os mesmos diálogos extensos dos três últimos filmes dele, também consegue trabalhar uma atmosfera de maneira muito plausível. O espectador ele se insere dentro do lugar em que os personagens se movem. O Nuri Bilge Ceylan ele tem um talento notável para trabalhar tanto a fotografia quanto o design de produção. O design de produção é muito simples, perto principalmente das superproduções, mas em razão da sua qualidade de estilo, principalmente na maneira como ele usa a fotografia, tudo isso acaba sendo muito ressaltado. A atriz principal do filme, ela é uma professora que acaba fazendo amizade com esse professor, que é o personagem principal. A professora ela é interpretada por Merve Dizdar. Ela ganhou a, o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes no ano passado. A atuação dela é excepcional, e se você lembrar de uma das concorrentes, principalmente, seria a Sandra Hüller, na Anatomia de uma Queda, que acabou sendo indicada ao Oscar de melhor atriz. Eu entendo que o Ervas Secas, assim como os filmes anteriores do Nuri Bilge Ceylan, ele tem o elenco como principal destaque. Todas as atuações são realmente sólidas, os atores e atrizes conseguem desenvolver de maneira muito acertada os seus papéis, e o filme, assim como os anteriores, às vezes ele tem um estilo de uma peça de teatro. Então, em razão de haver muitos diálogos, os personagens acabam se desenvolvendo de uma maneira muito particular, muito própria, e o Nuri Bilge Ceylan ele sempre consegue lançar
algumas indagações para o espectador. Aqui, ele lança principalmente as indagações sobre uma determinada vida de um professor que seria um pouco restrita em razão do cenário onde ele mora, e ele tem determinado sonho de sair desse lugar e ir para Istambul. Mas o diretor, assim como nos filmes anteriores, ele coloca a indagação se realmente tudo isso significa algo importante para o personagem. A maneira como ele dispõe toda a narrativa, começando pelo início, mostrando o cotidiano na escola e depois mostra o desenrolar dessa amizade entre o professor e a professora, mostra toda a perícia do Nuri Bilge Ceylan de trabalhar uma narrativa que se parece muito com a construção de um romance, uma narrativa meio literária. Isso já se fazia muito presente tanto no Sono de Inverno, quanto na Árvore dos Frutos Selvagens. O Sono de Inverno ele tinha discussões um pouco mais eruditas, um pouco mais herméticas, e a Árvore dos Frutos Selvagens fazia uma travessia um pouco mais em direção ao grande público, embora ainda tenha um aspecto de filme, entre aspas, de arte. O Ervas Secas, ele é um filme de 3 horas e 17 minutos, mas pela qualidade dele, pela qualidade da direção, de todos os aspectos técnicos e também do elenco, acaba sendo um filme grandioso. Eu diria que o Ervas Secas ele merecia ter recebido uma indicação, pelo menos, ao Oscar de filme internacional. Ele se encontra num nível acima de alguns dos indicados e apresenta um cinema de real qualidade, um cinema que anda muito em falta. Esse ano, o espectador teve a sorte de ver algumas produções bastante interessantes em relação aos últimos anos. Eu destacaria principalmente o Zona de Interesse e o Anatomia de uma Queda, e junto com esses filmes vem se juntar o Ervas Secas. Infelizmente, é um filme que não chegou a ser prestigiado pelo Oscar, ou seja, ele não vai ter a mesma recepção do público que tiveram o Zona de Interesse e o Anatomia de uma Queda, mas eu espero realmente que esse filme consiga chegar a um público maior, assim como a filmografia do Nuri Bilge Ceylan. É uma filmografia um pouco desconhecida ainda para o grande público, mas é uma filmografia que vale a pena conhecer, principalmente esses filmes que eu destaquei, o Era uma Vez na Anatólia, Sono de Inverno, A Árvore dos Frutos Selvagens e agora o Ervas Secas, embora eu aprecie também bastante os filmes Distante e Climas, que já traziam muito dos elementos que ele desenvolveria nesses filmes que eu considero melhores na trajetória dele. É um filme excepcional, eu acho que o Ervas Secas ele merece 5 estrelas de 5, e eu torço para que ele consiga, como eu disse, chegar a um público que merece, um público maior, para apreciar uma obra realmente diferenciada e um diretor que eu espero que ainda faça muitos filmes ao longo da sua trajetória. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Até a próxima.